para que possamos de fato continuarmos nessa construção. Então eu quero pedir para você pegar sua Bíblia. Alguns irmãos hoje não poderão estar conosco aqui, mas estão nos assistindo pela live. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Enquanto você abre aí, eu quero dar as boas-vindas a todos os visitantes. Você que está aqui pela primeira vez, Deus abençoe teu coração, a tua vida. Depois, no final, eu quero dar um abraço em você. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10. Do versículo 1 ao versículo 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 13. Quem achou, diga eu achei. Vamos lá. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Versículo 3. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Ponto e vírgula. E a pedra era quem, irmãos? E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Versículo 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Preste atenção nisso, igreja. Agora eu quero frisar o versículo 12, que diz o seguinte: antes, pois quem cuida estar em pé, olha que não caia. E o versículo 13 diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Glória a Deus, já ouvi um glória a Deus aí? Glória a Deus. Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Neste ambiente de fé, de liberdade que temos de poder ouvir a palavra do Senhor, eu tenho a certeza que você e eu já somos abençoados,
por estarmos em Cristo. Cristo é a razão maior da nossa vida, da nossa existência, do nosso viver, do nosso caminhar, do nosso levantar e dormir. Cristo, Ele é o nosso alimento e a nossa bebida. E isso é tão importante, amados, nós entendemos pelo lado espiritual. E eu quero hoje tratar um assunto muito importante para nós, sobre a questão do nosso sistema imunológico espiritual. Vamos permitir que o Senhor, a Espírito Santo de Deus, nos ajude nessa jornada agora, para nós entendermos, amados, a importância de termos, melhor dizendo, manter e aumentar a nossa imunidade espiritual. Talvez você já deve ter estudado sobre a questão da imunidade. Talvez você nunca ouviu falar. Eu não sou a melhor pessoa para dizer a questão do sistema imunológico, até porque eu não sou doutor, não sou médico. Mas eu vou tentar trazer algo bem simples, bem simplificado dessa questão, para que nós possamos entender um pouco como é que funciona esse sistema imunológico da vida do ser humano. Eu vou falar primeiro na questão física, fisiológica, para depois entrar na questão espiritual, ok? Tá? Para nós entendermos. Já que nós temos que manter e aumentar a nossa imunidade espiritual, nós precisamos entender como é que nós devemos também manter e aumentar a nossa imunidade fisiológica, do nosso organismo físico. Talvez você pergunte, o que seria o sistema imunológico? Queridos, basicamente, o sistema imunológico, ele é um sistema de defesa que o seu próprio organismo constrói dentro de cada um de nós. É um sistema onde as células, milhares de células, têm suas milhares de funções, ao ponto de que nós, quando, ao nascer e vir nesta terra, nós já nascemos com uma imunidade inata, aquela que já faz parte do nosso corpo. Mas com o decorrer do tempo, há um desgaste das células, há um desgaste na questão da nossa imunidade. Então, nós precisamos entender que é necessário colocarmos algo que venha suprir a falta desta imunidade no nosso corpo. Por quê? Porque todos nós estamos expostos diante de várias bactérias, diante de vários vírus, diante de vários fungos, de micro-organismos que, na verdade, nós não enxergamos, mas existem. E quando nós estamos expostos, fisicamente falando, diante desses vírus, bactérias, o que acontece? Eles podem entrar dentro de nós e pode causar doenças, infecções, mal-estar. E se não cuidarmos, pode até levar a óbito. Então, o que o sistema imunológico ele faz? Ele cria uma defesa. Imagine aí um exército se levantando contra o inimigo. É mais ou menos isso que acontece dentro do nosso organismo. Há uma defesa contra esses vírus, contra essas bactérias. E então essas células trabalham e elas começam então a guerrear contra esses vírus. Porém, se a nossa imunidade estiver baixa, há uma grande probabilidade de ficarmos infectados por causa desses vírus e bactérias. É por isso que nós encontramos hoje essa necessidade no mundo de hoje, na questão de nós mantermos uma imunidade em alta. Por quê? Porque nós estamos enfrentando um vírus, e você já sabe qual é, que tem pegado todas
as nações. Agora preste atenção. Dependendo da nossa imunidade, podemos não ser infectados. Ou, se formos infectados, de uma proporção muito baixa. Porém, outros, quando não tratam da sua imunidade, e ela está baixa, não está alta, é muito mais fácil ela pegar o tal vírus. Por quê? Porque o sistema imunológico da pessoa não está conseguindo criar defesas necessárias para combater o tal vírus. E aí então nós encontramos cada pessoa com cada imunidade, sendo ela alta ou baixa. E aí então, como identificar quando nós estamos com a imunidade baixa? É quando começa então a vir os sintomas. Uma dor de garganta, a febre, náuseas, vômitos, o cansaço, a fadiga, a gente só quer dormir, não quer comer, os olhos começam a queimar, entende? Isso são sintomas de que, na verdade, falta defensores no nosso organismo. E quem são os responsáveis para produzir isso é o sistema imunológico. Deu para entender mais ou menos, queridos? Então, praticamente, o sistema imunológico, a nossa imunidade, ou o sistema imune, significa criação de defesa ao nosso favor, para que nós não venhamos a ficar doentes, fracos, e cair, ou até mesmo morrer. Isso é no lado físico. E quando nós trazemos agora essa questão do sistema imunológico ou da imunidade espiritual, hoje as pessoas estão dando muito mais ênfase na questão física. E lava a mão, e põe a máscara. Isso tudo é importante, tudo isso é necessário. Não que vai combater 100%, mas ajuda. Porque o álcool em gel, a máscara, ela não pode fazer o papel do sistema imunológico. E é interessante no lado físico também, quando falta para nós essas defesas, nós podemos adquirir algo que vem de fora para dentro. Por exemplo, vitaminas. Eu lá em casa já faz um bom tempo que eu tomo vitaminas para poder suprir a falta de algum mineral, proteína, B12. Dentro do alfabeto, né, nós temos várias vitaminas, proteínas, não é, que pode ajudar na criação dessas defesas, né, no nosso corpo físico, e que pode fazer bem para nós mesmos. Agora, isso tudo é importante, é necessário, nós temos feito. Agora, queridos, nós nunca podemos esquecer que a igreja, nós, que temos a nossa vida de fé, nós que cremos no Senhor, nós que um dia entregamos nossa vida para Jesus, nós nunca podemos esquecer que nós não podemos baixar a nossa guarda da nossa imunidade espiritual. E às vezes, amados, nós estamos com as defesas fragilizadas. Às vezes nós não estamos tão bem como nós deveríamos na nossa vida espiritual. Talvez nós não estamos dando muita ênfase para o sistema imunológico espiritual da nossa própria vida. Ei, quando eu e você nascemos de novo, nós fomos dotados de um sistema imunológico espiritual tremendo. Assim como no físico,
Nós já nascemos com essa defesa, amados. Mas com o tempo nós precisamos ajudar esse sistema imunológico inativo, inato, para que ele continue produzindo defesas ao nosso favor. Quando nós nascemos da água e do Espírito, quando nós nascemos em Cristo, somos regenerados. O Senhor coloca em nós defesas. O Senhor coloca em nós, amados, armas, para que nós possamos, nesta caminhada, a não sucumbir na fé, a não parar no meio do caminho, a saber lidar com os vírus que tentam nos pegar. São invisíveis, nós não vemos, mas muitas vezes está tão perto e nós não estamos tendo discernimento do que está acontecendo. É por isso que muitas vezes nós nos irritamos à toa, muitas vezes nós deixamos a alegria embora, é por isso que muitas vezes nós não damos conta daquilo que é nossa responsabilidade como um cristão, como um cidadão. É por isso que muitas vezes nós não estamos ligando muito para o casamento, é por isso que nós não estamos ligando muito para os filhos, é por isso que nós não estamos ligando muito para as questões espirituais, é por isso que nós não ligamos muito para a oração, para a palavra, é por isso que nós não ligamos muito para a comunhão, para a unidade, é por isso que nós não ligamos muito para a questão da nossa salvação. É que com o passar do tempo, nós deixamos de lado essa questão. Agora, por outro lado, aquele que está com uma imunidade alta, espiritualmente falando, está com uma imunidade sadia, ele considera a família, ele considera a esposa, ele considera os filhos, ele considera a igreja, ele considera o irmão, ele considera a oração, ele considera a palavra, ele considera a amizade, ele considera o relacionamento, ele considera. Por quê, amados? Porque é isso o que nós vemos na Bíblia, é isso que o Espírito de Deus fala ao nosso espírito em relação à mente de Cristo. Cristo, quando esteve na terra, ele nasceu do Pai. Uma semente incorruptível entrou no ser humano corruptível. Jesus foi gerado do Espírito, dentro de um corpo humano, chamada Maria. Jesus veio em carne, e ele precisou, Vaguinho, ser guiado e direcionado pelo Espírito. Ele precisou entender que ele deveria andar nessa terra com uma imunidade alta. Jesus sabia que uma máscara simplesmente não iria surtir o efeito no espírito, que apenas um gel nas mãos não iria surtir um efeito na sociedade, no mundo, se ele não tivesse de fato colocado em primeiro lugar a sua imunidade espiritual. Por isso que nós encontramos nos evangelhos Jesus saindo um pouco do meio do povo e indo se retirar para o deserto. Para quê? Para que ele pudesse ouvir o Pai. E o Pai falando no coração dele. Era tudo o que ele precisava para ser guiado pelo Espírito. Quantos estão me entendendo isso? Então, uma necessidade hoje de nós atentarmos para aquilo que Jesus, ele fez e caminhou quando esteve aqui nessa terra, para que nós possamos ser os seus imitadores. Jesus precisa permear o nosso pensamento 24 horas. Jesus precisa fazer parte da nossa história 24 horas. Jesus precisa fazer parte quando eu estou no meio de uma multidão, mas quando também estou no meio de ninguém. Jesus precisa fazer parte da minha vida quando estou na minha salinha, quando estou junto com a minha família. Jesus precisa fazer parte da minha vida quando eu estou ali a 24 mil quilômetros de distância, ou estou tão pertinho que posso ser tocado.
E sabe, amados, quando nós temos uma alta imunidade espiritual, sadia, quando nós temos essa questão de manter e aumentar isso na nossa vida, nós nunca podemos esquecer que isso é produzido pelo Espírito Santo de Deus, que aquele que habita em nós é o que nos defende do mal. Essa é a grande defesa que o Senhor no nosso interior se levanta, para que nós possamos nos manter firmes dentro do propósito eterno. Um dia eu fiquei pensando, porque não se fala mais em nada a não ser do coronavírus, não é, gente? Isso causa tantas coisas na mente das pessoas. Isso causa tanta barbárie emocional na vida das pessoas. Causa ansiedade, causa medo, e agora o que eu tenho que fazer? Não posso sair, não posso fazer aquilo, e assim por diante, amados. Existem muitos fake news, muitas coisas que na verdade não são verdades, mas eles colocam como se fosse verdade, e nós vamos caminhando baseado nas coisas dessa terra, e aí então nós ficamos loucos, com o cabelo em pé, queremos arrancar o cabelo, perdemos a paciência, perdemos tudo, e aí nós nos encontramos então com a nossa imunidade baixa, e quando qualquer coisa, e quando a imunidade espiritual está baixa, qualquer coisa nos irrita, qualquer coisa nos sai daqui, não é assim, gente? Perdemos o humor muito fácil, perdemos a alegria muito fácil, perdemos o amor muito fácil. Porém, nós vamos entender algo importante. Quando nós estamos com a imunidade espiritual alta, irmãos, sadia, com a defesa do Espírito Santo de Deus dentro de nós, nos levando ao caminho pelo qual Jesus trilhou, que é o caminho de receber a palavra de Deus no nosso coração, e ao mesmo tempo nos linkar com Ele, com o canal da oração. As coisas espirituais não são tão complicadas assim como nós pensamos. Quando nós estamos com a nossa imunidade espiritual baixa, nós achamos que é muito difícil caminhar com Cristo, nós achamos que é muito difícil perdoar, muito difícil amar, muito difícil nos alegrar, nós achamos que nós não vamos conseguir. Então os vírus vão chegando e vão encontrando espaço na nossa mente, e quando nós percebemos, nós estamos pensando em tantas coisas, nos preocupando com tantas coisas, e deixamos aquilo que é mais importante de lado. Porém, quando nossa imunidade espiritual está em alta, você começa a perceber que as coisas de Deus não é complicada. Por que não é? Porque tudo que o Senhor pediu para nós é: ouça a voz do Pai e obedece. Ouça a voz do teu Deus e obedece. Porque se eu ouço a voz do meu Pai e obedeço, qual é o caminho que eu vou criar? Qual é o lugar que eu estarei indo? A não ser no caminho do joelho, com meu coração quebrantado, em oração a Ele. Vamos lá, gente. E por que nós precisamos ter essa imunidade alta, irmãos? Porque a igreja, ela não é um lugar fechado. Dá glória a Deus por isso, querido. A igreja não é um lugar fechado. A igreja está em movimento.
A igreja, ela não para porque o mundo para. Não. A igreja, ela avança. A igreja está avançando. Os cristãos estão avançando. Ele não para por causa das notícias que o mundo oferece. Não. A igreja, ela está dando passos em direção àquele que vive para todo sempre, aquele que nós cantamos nesta noite, aquele que nós adoramos a Ele de manhã, aquele que na verdade faz e é parte da nossa história sempre. Então, quando a minha imunidade espiritual está em alta, quando eu recebo a voz do Pai e eu coloco meu coração a buscar a Ele em oração, o que acontece, amados? A igreja em movimento poderá tocar nos infectados e não serem contaminados. Entendeu isso? Quando nós estamos com a nossa imunidade em alta, pela palavra e pela comunhão, em oração ao Pai, dia após dia, diariamente, sabe o que acontece? Nós não precisamos ficar com medo de tocar naqueles que estão infectados. Amados, há um mundo infectado, mais do que por corona, o mundo está infectado pelo pecado. E hoje, amados, não se fala mais sobre o cuidado que nós temos que ter na nossa vida espiritual. O texto que nós lemos, Paulo pega como figura aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Paulo, ele viu ali a história dos irmãos, ele leu a história dos irmãos, e o Espírito do Senhor falou com Paulo. E eu imagino que quando Paulo estava lendo a história de Israel no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus fala para Paulo: Paulo, pega essa história, o que aconteceu com o meu povo no deserto, você vai deixar escrito para os irmãos, para os filhos de Deus que estarão por vir, os que já estão com você, Paulo, e os que estão por vir, porque eles vão precisar saber o que aconteceu com o povo de Deus, para que não venha acontecer a mesma coisa com o povo de Cristo. Para que eles possam, Paulo, entender que eles comeram e beberam da melhor comida e da melhor bebida. Queridos, o que acontece quando você come bem e se alimenta bem e tem uma boa saúde no seu lado físico? A tendência é você ter uma alta imunidade fisiológica. Não é qualquer aí gripezinho que vai te pegar, vai te derrubar. Não é verdade? Agora, segundo os especialistas, segundo os doutores que trabalham na questão do sistema imunológico do ser humano, a maioria deles concordará ou concordam que para nós termos essa boa defesa dentro de nós contra os vírus, é necessário uma boa alimentação. Não é comer de tudo. Não é a quantidade de comida que você come que te faz bem para o teu corpo, não, é a qualidade do alimento. Porque tem gente que come tudo e mesmo assim fica com imunidade baixa. Porque não é questão de quantidade, é questão de qualidade do que nós comemos. Já dizem por aí que nós somos aquilo que nós comemos. Trazendo para o lado espiritual, o que nós temos nos alimentado. Os irmãos do passado comeram da melhor comida, beberam da melhor bebida, e eles estão dizendo sobre Cristo. Nós, amados, estamos comendo da melhor comida, bebendo da melhor bebida, porque é Cristo em nós, a esperança da glória.
Você tem a melhor comida para você comer, a melhor bebida para você beber. Para que nós venhamos a manter o nosso sistema imunoespiritual firme e forte contra os vírus, contra a carne, contra o mundo, contra o pecado, contra o diabo. E quando nós entendemos isso, amado, dentro do nosso ser, do nosso interior, do nosso coração, nós conseguimos entender então, por que é que nós enfrentamos batalhas todos os dias. Quem é que passa batalha todos os dias aqui? Quem é que está aqui agora enfrentando batalhas? Sabe, amado, quando falamos sobre alimento, nós falamos sobre a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela tem assim a sua função de acrescentar em nós as vitaminas certas para o nosso dia a dia. O apóstolo Pedro, ele diz algo interessante, abra comigo a sua Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 11, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 11. O apóstolo Pedro, ele dá aqui uma dica de como nós podemos manter e aumentar a nossa imunidade espiritual no nosso dia a dia, uma questão prática para nós. Segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo de número 1. Do versículo 3 ao versículo 11. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, ou seja, toda a dedicação, acrescentai à vossa fé a virtude, ou seja, acrescenta na fé a excelência moral, e a virtude, a ciência, a sabedoria, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, ou a compaixão, e a compaixão, o amor fraternal, e ao amor fraternal, o ágape, o amor de Deus. O amor fraternal é o amor de uma amizade cristã fervorosa. E aí então, no versículo de número 8, Pedro diz o seguinte: porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez
mas firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estáis confirmados na presente verdade. Olha qual é a admoestação do apóstolo Pedro para nós nesta noite. Para que nós venhamos a manter e aumentar a nossa imunidade espiritual, amados, é necessário nós acrescentarmos aquilo que nós acabamos de ouvir. E na nossa caminhada, quando nós acrescentamos isso que nós recebemos aqui da palavra, ou seja, dedicação, e na dedicação nós acrescentamos a fé, e a fé na excelência moral, e na excelência moral nós colocamos a sabedoria, e na sabedoria a temperança, o domínio próprio, a compaixão, o amor entre os irmãos, e o amor de Deus. Quando nós vamos crescendo nesta área, nossa defesa ela fica forte, contra tudo aquilo que é oposto àquilo que nós estamos recebendo da parte de Deus. Porque os vírus, amados, eles querem entrar em nós e querem nos derrubar. E os vírus que nós não vemos, mas podemos discernir pela palavra, que vem contra nós para colocar em nós doença espiritual, colocar mortandade espiritual na nossa vida, para que nós venhamos a ficar então tropeçando na nossa caminha. Queridos, a igreja do Senhor não foi colocada na terra para tropeçar. Homens de Deus, Deus te colocou aqui não é para você tropeçar. Mulheres de Deus, Deus não colocou você para ficar tropeçando na história da sua caminhada de fé. Não. O tropeço ele vem porque nós perdemos o equilíbrio. Querido, quando a doença ataca o nosso corpo, nós perdemos o equilíbrio. Nós ficamos vagueando, nós ficamos então com dois pensamentos. Nós ficamos então cocheando entre dois pensamentos. Isso é cilada do inimigo para nos derrubar. Agora, quando nós atentamos para a palavra, quando nós atentamos para aquilo que Cristo está nos ensinando, porque nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus o homem viverá, e isso está falando sobre a imunidade espiritual para a nossa vida. E você sabia que para o nosso corpo físico estar muito bem, a nossa vida espiritual tem que estar bem. Entre o corpo e o espírito existe a nossa alma. E sabia que nosso corpo físico muitas vezes é atacado com doenças, porque a nossa alma não está sadia? Você sabia que a falta de perdão pode ser um dos maiores causadores de câncer? Você sabia que a falta de perdão, o ressentimento no coração, pode danificar o nosso corpo e danificar nosso sistema imunológico? Agora, quando o nosso espírito está bem alimentado, comendo do bom e do melhor, bebendo da água que é Cristo, do Espírito na nossa vida, o nosso corpo vai receber também esses nutrientes, porque na verdade, uma alma que recebe nutrientes do Espírito, ela está sendo revigorada, restaurada, colocada no lugar certo, para não perder o foco e nem tropeçar. Vocês estão entendendo isso comigo? Por isso, amados, que a igreja, nós precisamos dar uma ênfase maior na nossa vida espiritual. Você e eu somos chamados a manter e aumentar. O apóstolo Paulo também nos dá uma direção. Lá em Efésios capítulo 6, abre comigo, Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo também nos dá uma direção como nós podemos manter e aumentar a nossa imunidade espiritual.
O livro de Efésios, no capítulo de número 6, versículo 10 ao versículo de número 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar, o que, irmãos? Firmes contra os vírus, contra as bactérias, contra as ciladas do inimigo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha um pouquinho para mim, por favor. A direção que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é o seguinte: olha, vocês precisam se fortalecer, a tua imunidade, o teu sistema imunológico espiritual precisa estar forte, e a única fonte que pode fortalecer o teu espírito é a presença do Deus vivo. Querido, nós que estamos ligados, linkados, conectados com Cristo, nós temos a melhor saúde espiritual, irmãos. Você não é qualquer um, você não é um derrotado mais. Todo aquele que crê em Jesus é salvo por Jesus, perdoado por Jesus, ele está linkado na própria vida. Lembra quando Jesus falou em João capítulo 6? Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue tem vida. Quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, este tem vida em si. Porque agora é uma conexão entre o Pai, o Filho e o Espírito com o ser humano, e o ser humano com o Pai, com o Filho e com o Espírito, pela vida que jorra no nosso espírito, amados. Não existe outra fonte para você estar firme. Se Pedro fala, cuidado para não tropeçar, Paulo fala, olha, mantenha a sua imunidade espiritual sadia em alta, como? Se firmando no Senhor. Uma pessoa firme não tropeça, irmãos. Quando nós temos uma imunidade alta, não é qualquer buraco que vai nos derrubar. Agora, quando nós lemos ali em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 12, quem está de pé, cuide para que não caia, não é uma advertência negativa para nós, na verdade isto é amor. Por que amor? Porque Deus amou as pessoas do passado, Deus amou o povo hebreu no passado, Deus amou as pessoas, os seus filhos no passado, sabe como? Exortando, repreendendo, direcionando, mas o povo não quis saber, eles tropeçaram e caíram no deserto. E por que nós vamos deixar isso acontecer novamente agora, irmãos? Nós não podemos. Nós não temos esse direito mais, irmãos, de ignorar as verdades de Deus. Os nossos direitos agora estão totalmente linkados em Cristo. E agora o Senhor nos deixou alguns deveres. E o nosso dever fica de pé. Se alguém pensa estar de pé, cuide para que não caia, ou seja, mantenha e aumente a tua imunidade espiritual hoje, amanhã, depois de amanhã, até que Jesus volte, porque se eu abaixar a guarda, as defesas vão ficar fragilizadas, e o primeiro obstáculo que eu vou enfrentar, de uma crítica, de uma emoção que não é curada, de algo que vai tentar contra a minha vida, eu vou então ceder. Qualquer afronta que eu poderei receber, qualquer notícia ruim que eu poderei receber, se a minha defesa não estiver em alta, se eu não estiver firme no Senhor, eu vou ceder. Então Paulo diz, olha, irmãos, na sua tentação, como eles foram tentados, eles não perceberam que o Senhor estava do lado deles, ajudando, com a comida e com a bebida. Tudo que eles precisavam era da comida, da bebida, e eles não prestaram atenção, eles simplesmente olharam para si, e para as circunstâncias.
quando não tinha carne, não tinha água, eles olhavam para si, não olhavam para aquele que poderia criar todas as coisas, os ajudar, prover para eles. A tendência humana é só olhar para o natural, a tendência humana é só olhar para as circunstâncias, e quando nós olhamos para o natural, qualquer coisa negativa que acontece conosco, nós vamos querer chutar o balde, nós vamos querer largar, nós vamos querer puxar os cabelos, basta, não dá mais para mim. E não é essa vida que Deus tem para nós, igreja. O mundo precisa saber que nós somos um povo diferente. O mundo precisa saber que nós temos uma imunidade sadia, em alta. Sabe por quê? Para que eles possam desejar também ter uma imunidade sadia. Para que eles venham saber que há um Deus que os ama. Então eu preciso manter e aumentar a cada dia. Eu preciso, como Pedro disse, me dispor para agregar na minha vida sabedoria, virtude, compaixão, amor. Porque fazendo isso não vou tropeçar. Então Paulo vem agora e fala, firma no Senhor, porque o Senhor é a tua fonte de todo alimento, de vida, que te sustenta. Eu lembro a vida de Daniel, Megumi. Daniel no capítulo 1, a Bíblia diz assim, Bárbara, que Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou pegar o povo de Jerusalém cativo, e ele foi na primeira demanda, Daniel, um jovem entre 15 e 20 anos. Pensa, querido, um jovem entre 15 e 20 anos. Foi ele mais 4. E segundo a história de Daniel, diz que Daniel era uma pessoa que foi criada num lar com excelência, aonde havia o temor do Senhor, aonde havia o amor de Deus fluindo. Quando Daniel é afastado da família e vai para um lugar que ele nunca tinha visto, chega um servo do rei e disse assim, olha, o rei mandou pegar vocês e tratar vocês com a comida que o rei come. E eu fico perguntando, qual é a comida que o rei come? Deveria ser a melhor, não é não, Pablo? Você que gosta de cozinhar. Masterchef da Missão Apoio. Pensa você fazendo uma comida para um rei. Não é qualquer coisa. Eu penso, Juliana, que, na verdade, o rei tinha um nutricionista para balancear o que vai comer, não é qualquer coisa, tudo certinho lá. E eu penso que quando o servo do rei manda, então, avisar Daniel e os seus amigos, Daniel, ele faz algo, irmãos, que nós precisamos fazer aqui para manter e aumentar a nossa imunidade espiritual. Daniel, no capítulo 1, versículo 8, Daniel diz assim, olha, e ele propôs no seu coração, não se contaminar com as iguarias do rei. Colocou no coração, se propôs, eu vou trocar o alimento do céu pelo alimento da terra, jamais. Eu vou trocar a palavra de Deus por informações banais, que traz medo, morte, engano, que me leva para a sensualidade, que me leva para a prostituição, que me leva para descrer de Deus, jamais. Aquilo que você ouve, aquilo que você vê, é aquilo que você está se alimentando, queira você aceitar ou não. Hoje tem tantas iguarias, irmãos, tantas comidas por aí, mas na verdade a gente não sabe quem é que está fabricando, nós não sabemos quem é que está cozinhando. Ei, eu já trabalhei numa padaria, eu já fui ajudante de padeiro, já fui, irmão. Acordava às 4 horas da manhã, 5 horas, estava na frente da padaria, com meu skatinho. Não via a hora de esperar, depois das 2h30, pegar meu skate na casa da minha amada, pastora Daniela. Na época ela tinha 14 anos. Aí, pensa só, trabalhando como ajudante de padeiro. As pessoas que iriam comprar pão, elas viam aqueles melhores pãezinhos na vitrine. O dono era um português. Pensa, Pablo, numa
padaria que você olhasse impecável. Porém, quem está do lado de dentro não tinha essa perspectiva. Não tinha. Eu não tinha, porque eu via o que acontecia lá dentro. Eu nem vou te falar. Eu nem vou te falar. Eu nem vou te falar como é que o padeiro fazia o pão. Depois no reservado eu posso falar para você. Só que as pessoas não sabiam. Ei, cuidado com o que você está comendo, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com o que você está vendo, cuidado com quem você está recebendo. Sabe por quê? Porque você não conhece a vida. Podemos ter aparência, irmãos, legal, impecável, mas nós não sabemos como é que está sendo feito. Daniel propôs no coração: eu não vou comer comida deste rei. E sabe qual foi que me acha assim, que me dá um despertar, Vaguinho? É porque ele não parou por aí. Ele disse para aquele servo, eunuco do rei: ó, é o seguinte, nos dê 10 dias, eu só vou comer legumes e verdura, me traga. Eu não quero comer o manjar do rei. E o eunuco ficou doido: mas se eu fizer isso, o rei vai me matar. Porque no final dos 10 dias você vai estar só pele e osso. Vocês vão ficar com a sua imunidade baixa. Vocês não vão estar com equilíbrio. Vocês vão estar tropeçando. Vocês vão ficar então de um lado para o outro. Vocês vão ficar sonolentos. Vocês vão ficar aí com 2 pensamentos: eu não posso fazer isso. Daniel disse: ei, faça isso. Experimente. Eu só vou comer legumes e verdura, mais nada. E o eunuco disse: tá bom. 10 dias, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego comendo simplesmente legumes e verdura. Ah, pastor, então eu vou comer verdura e legume o dia inteiro. Só que tem um porém: não se esqueça que Daniel era um homem que orava. Para Daniel ter essa direção, ele buscou a presença do Senhor. Quando ele buscou a presença do Senhor, Deus deu direção: fala para ele. E aí ele obedeceu. E aí ele comeu legumes e verdura durante 10 dias. E a Bíblia diz que o semblante de Daniel e dos seus amigos eram melhores do que os outros que comiam o manjar do rei. Ei, gente, se você comer a palavra, se você se alimentar da presença de Deus, se você colocar no teu coração diariamente, colocar essa palavra no teu coração e praticá-la diariamente, ei, nós não simplesmente vamos ser um cabeção teológico ou simplesmente aquele cristão, né, chato de muita informação. Não, querido, nós vamos começar então a ter aqui dentro alegria que formazeia o rosto. Está entendendo? Daniel propôs no coração. Olha a vida de José. José capítulo 39. Um homem que foi levado para estar dentro da casa do faraó. Potifar. José vendido pelos próprios irmãos. E eu quero te encorajar, você, hoje ou amanhã, ler o capítulo inteiro de José, de Gênesis. Gênesis capítulo 39, leia todinho, para o teu crescimento de fé. E você vai ver o posicionamento de José. E no capítulo 39 fala que José, ele foi achado graça diante dos olhos de Potifar, e Potifar colocou tudo nas mãos dele. Pensa, queridos, chateou de onde você trabalha, chegar amanhã e dizer para você assim: então, eu gostei de você, rapaz. Tu é um cara muito legal. Não sei porquê, mas eu fui com a tua cara. Toma aqui o meu cartão de crédito. Tô aqui o meu carro. Tô aqui minha casa ali no Biuaco. Gostei de você. Só tem uma coisa: não toque na minha mulher. E, por incrível que pareça, a mulher de Potifar se engraçou com José. Porém, querido,
José estava com a sua imunidade espiritual em alta. Vamos lá, homens. José estava com a sua imunidade alta. Quando a mulher de Potifar chegou, então, Zé, quero deitar contigo, vem deitar comigo. A mulher de Potifar pensou que José era qualquer um outro homem que ia ceder, porque estaria com a sua imunidade baixa. Pegou o cara errado, porque José estava ligado com Deus, recebendo palavra de Deus. Ele colocou no seu coração andar no temor de Deus. Ei, querido, quando você se alimenta da palavra de Deus, quando você se alimenta de Deus, acontecerá algo no teu coração chamado temor do Senhor. O temor do Senhor, amado, é uma defesa para nós não pecarmos deliberadamente a Deus. Nós devemos amar ao Senhor, e o amor de Deus me atrai a Ele, mas o que me faz preso a Ele, a esse amor, é o temor do Senhor. Vou repetir: Deus te amou primeiro, colocou em você o amor, lançou fora o medo, este amor te atraiu com cordas de amor. Jeremias 31 diz que fomos laçados por cordas de amor. Então, uma vez que eu fui laçado, eu estou do lado do amor, cheio do amor de Deus. Porém, o que me mantém do lado desse amor, preso a esse amor, é o temor do Senhor. No coração de José havia o temor do Senhor. E quando a mulher disse, vem deitar comigo, a palavra de Deus diz que ele largou a sua capa e saiu correndo. A mulher começa a gritar, ei, ele tentou me pegar, ele tentou me abusar. E você sabe da história? José foi preso. Eu escutei uma frase interessante, amado, eu peguei para a minha vida. É melhor perdermos a reputação do que perder a integridade. Uau! José perdeu talvez a reputação para muitas pessoas ali, mas não perdeu a integridade, porque ele se manteve com a sua imunidade alta. Ei, sabe o que a Bíblia nos ensina? Mocidade, cadê a mocidade? Foge das paixões deste mundo. Foge. Foge. Fugir para onde? Para Jesus. Se esconde nele, se fortalece nele. E aí então nós vamos conseguir manter a nossa imunidade alta e não cair no pecado, não cair nas garras do diabo. Porque a tentação ela vai vir, irmãos. Queira você aceite ou não, a tentação vem para mim e vem para você. É ou não é? Mas o que devemos fazer, irmãos, com a nossa imunidade alta? Dizer não. E Tiago nos ensina o caminho pela qual eu posso vencer o diabo, vencer o pecado. Sabe como? Submetei-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus. Resiste o diabo, lute contra ele, deixa essa defesa, que é o próprio Deus em você, se levantar dentro de você, com as balas das palavras do Senhor saindo do teu coração, porque o coração está cheio, a boca vai lançar palavras de Deus. Então, quando nós nos levantamos submetidos a Deus, lutando contra o inimigo, o diabo vai perder força, vai sair do nosso caminho, e a igreja vai continuar indo rumo aos pés de Jesus. Amém, queridos? Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta.